Hoje quero te conduzir a um convite. Um ajuste simples na sua rotina, tão simples que cabe numa colher, mas que pode acender um processo profundo dentro de você. Algo que melhora o fluxo, aquece a energia, devolve firmeza e presença. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Um gesto diário que diz ao seu corpo: eu ainda estou aqui, eu ainda quero sentir, eu ainda quero viver por inteiro. Porque recuperar o controle não é sobre provar nada para ninguém. É sobre se reconectar com o que te faz homem, com dignidade e vitalidade. O mito mais perigoso que um homem maduro pode carregar é o de que a potência é uma chama que se apaga com o tempo e que só resta aceitar. A verdade é que o corpo tem caminhos para reativar essa chama, e às vezes basta uma decisão diária, simples, para abrir novamente as comportas do seu próprio rio interno. Eu não estou falando de milagre, nem de soluções fantasiosas. Estou falando de algo que seu corpo entende, que sua fisiologia reconhece, que sua circulação agradece. Poucos homens percebem que a próstata não é apenas um órgão isolado, mas um verdadeiro centro de comando silencioso. Enquanto ela funciona bem, passa despercebida. Mas basta um pequeno desequilíbrio para afetar não só a micção, mas também o desejo, a energia e até a autoestima. Ao longo dos anos, esse pequeno órgão tende a sofrer alterações. Parte disso vem da ação hormonal natural da idade, principalmente da testosterona e da dihidrotestosterona, DHT, que influenciam diretamente seu tamanho e funcionamento. Outra parte vem de fatores silenciosos, inflamações crônicas, má circulação, estresse oxidativo e hábitos que se acumulam ao longo da vida. O problema é que quando a próstata começa a exigir atenção, ela raramente se manifesta de forma isolada. A fadiga, a queda de libido, a ereção menos firme e o humor instável podem aparecer juntos, criando a sensação de que o corpo já não é mais o mesmo. Estudos mostram que homens com alterações prostáticas não tratadas apresentam níveis mais baixos de energia e maior dificuldade em uma vitalidade sexual. Isso acontece porque a saúde da próstata está profundamente ligada ao fluxo sanguíneo pélvico e ao equilíbrio hormonal. Dois pilares que sustentam não apenas a vida sexual, mas também a disposição diária. Ao entender essa conexão, fica claro que cuidar da próstata vai muito além de evitar doenças graves. É sobre preservar a força, a confiança e a sensação de controle sobre o próprio corpo. E muitas vezes, mudanças discretas no estilo de vida têm um impacto maior do que se imagina. A ereção não acontece apenas por hormônios ou vontade. É, antes de tudo, um fenômeno hidráulico, uma dança silenciosa entre o fluxo sanguíneo e a capacidade dos tecidos em responder. O corpo precisa enviar sangue suficiente para encher os corpos cavernosos, assim como o motor precisa de combustível para funcionar. Quando o sangue não chega com força, mesmo o desejo mais intenso pode se perder pelo caminho. O óxido nítrico surge como uma chave essencial nesse processo. Ele atua nos vasos sanguíneos, sinalizando para que se dilatem e permitam que o sangue flua. Sem essa abertura, o corpo luta contra a própria anatomia. Homens com produção reduzida de óxido nítrico sentem a diferença. Ereções menos firmes, sensação de peso e até diminuição do prazer. O sedentarismo e a inflamação silenciosa tornam esse cenário ainda mais desafiador. Cada hora sentado, cada refeição inflamatória e cada estresse acumulado ao longo da vida vão diminuindo a flexibilidade dos vasos e a capacidade de manter a circulação eficiente. É como se o corpo fosse uma estrada que precisa de manutenção constante. Sem cuidados, buracos e engarrafamentos aparecem. Quando entendemos que a firmeza e o desejo dependem de sangue fluindo livremente, tudo muda. A percepção deixa de ser sobre impotência e passa a ser sobre fluxo, circulação e resposta fisiológica. Cada gesto que melhora a circulação, cada hábito que mantém os vasos ativos, não está apenas fortalecendo a ereção, está devolvendo energia, confiança e conexão com o próprio corpo. Existe um alimento discreto, poderoso e muitas vezes esquecido, que pode transformar a circulação e a vitalidade masculina. A semente de abóbora, 1 colher por dia. Apenas uma, suficiente para tocar vasos que com o tempo foram se estreitando e perdendo a capacidade de conduzir energia e vida. As sementes de abóbora contêm zinc e antioxidantes que ajudam a equilibrar a produção hormonal e a saúde da próstata. Elas atuam nos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue para regiões essenciais, incluindo os órgãos íntimos, fortalecendo a circulação e contribuindo para ereções mais firmes. A ciência confirma.
Estudos mostram que o consumo regular dessas sementes ajuda na função sexual, reduz inflamação e fortalece a circulação periférica. O impacto não é imediato, mas consistente. Cada colher tomada diariamente envia sinais claros ao corpo, despertando energia e vitalidade. A diferença entre usar de forma regular e apenas ocasional é profunda. Consumir apenas quando surge a vontade é como tentar acender uma lâmpada com uma bateria fraca. O corpo precisa de constância, ritmo e repetição. Cada colher diária ativa os processos internos, mantendo os vasos flexíveis, a circulação eficiente e a potência, recuperando espaço na rotina. Ao integrar esse gesto simples na vida, o corpo responde. O desejo desperta de maneira constante, a firmeza se fortalece e a confiança volta. Mas não é apenas sobre sexo, é sobre sentir-se presente no próprio corpo, perceber a energia percorrendo músculos e nervos e lembrar que mesmo depois dos 60, ainda existe movimento, força e resposta. A semente de abóbora é muito mais do que um simples lanche. É uma fonte concentrada de zinco, magnésio e antioxidantes, nutrientes que trabalham juntos para fortalecer a circulação, apoiar a saúde da próstata e nutrir a energia sexual. Apenas uma colher de sopa por dia já é suficiente para começar a sentir os efeitos no corpo. Uma medida simples que cabe na palma da mão, mas que carrega potencial real de transformação. A forma de consumir pode ser tão prática quanto poderosa. As sementes podem ser tostadas levemente no forno ou consumidas cruas, garantindo que os nutrientes se mantenham ativos. Muitas pessoas gostam de adicionar à salada, ao iogurte ou até misturar em vitaminas matinais. O importante é criar uma rotina diária, porque a ação da semente é cumulativa. Ela trabalha lentamente, abrindo vasos, ativando a circulação e nutrindo tecidos essenciais para a ereção e vitalidade. O horário também faz diferença. Tomar a colher de semente de abóbora pela manhã, junto com uma refeição que contenha gorduras boas, ajuda o corpo a absorver melhor os nutrientes lipossolúveis. Mas se for mais conveniente à noite, não há prejuízo. O corpo reconhece os elementos e responde com o tempo, desde que o consumo seja constante. O segredo está na regularidade, não na pressa. Com essa prática simples, a circulação se fortalece, o desejo se reacende e a firmeza volta a fazer parte do corpo. E mais do que isso, a energia aumenta, o humor melhora e a sensação de controle sobre o próprio corpo ressurge. Uma colher por dia se torna um gesto de cuidado, de presença e de reconexão consigo mesmo, lembrando que a vitalidade masculina não se perde com o tempo, mas precisa ser alimentada com consistência e atenção. Mesmo o gesto mais simples, como consumir uma colher de sementes de abóbora por dia, pode perder parte do seu efeito quando se combina com hábitos silenciosos que bloqueiam a circulação e limitam a absorção de nutrientes. Pequenas escolhas do cotidiano, quase imperceptíveis, podem interferir no caminho do sangue e na vitalidade que você busca. Misturar a semente com alimentos ultraprocessados ou ricos em açúcares, por exemplo, cria uma inflamação silenciosa que diminui a capacidade dos vasos de se dilatar. O corpo, em vez de aproveitar os minerais e antioxidantes das sementes, luta contra os efeitos desses alimentos, reduzindo o impacto sobre firmeza e energia sexual. O horário também altera a resposta do corpo. A absorção máxima dos nutrientes ocorre quando há gordura saudável na refeição, porque zinco e magnésio precisam de transportadores naturais para chegar aos tecidos. Consumir a semente isoladamente ou em horários muito próximos de alimentos que competem pela absorção diminui sua potência real. Há ainda o efeito do ritmo do corpo. Momentos de maior circulação, como após o café da manhã ou durante a atividade física leve, amplificam os efeitos da semente, enquanto períodos de estresse elevado ou cansaço extremo podem temporariamente neutralizar seus benefícios. O corpo reage aos sinais, e é nessa sensibilidade que a regularidade diária faz toda a diferença. Entender essas nuances transforma a colher de sementes de abóbora de um simples gesto em um aliado real. Não é magia, nem esforço extremo. É a ciência do corpo reconhecendo um nutriente certo, no momento certo, e um corpo preparado para receber o fluxo e a energia que ele desperta. E é esse fluxo que reconecta desejo, firmeza e vitalidade, devolvendo a sensação de controle e presença que muitos homens acreditam ter perdido. David tinha 75 anos quando percebeu que algo havia mudado em seu corpo. A energia não era mais a mesma. O desejo oscilava e a firmeza, antes constante, começava a falhar.
Ele tentou soluções rápidas, suplementos e até estratégias indicadas por amigos, mas nada parecia resolver o problema de verdade. A frustração se acumulava, silenciosa, corroendo a autoestima e a conexão com sua esposa. Ele não estava sozinho. Como muitos homens, carregava a sensação de que sua virilidade tinha um prazo de validade, que a idade seria o limite final. Mas a verdade, como David descobriria, não estava na idade, mas na circulação, nos vasos que precisavam de estímulo e nos nutrientes certos para funcionar. Quando David começou a incluir uma colher de sementes de abóbora por dia em sua rotina, algo começou a mudar. Não de forma mágica ou imediata, mas gradualmente. O sangue começou a fluir melhor, o corpo respondeu com mais energia e o desejo voltou a se manifestar de forma natural. Ele percebeu que o problema não era a falta de hormônio ou declínio inevitável, mas pequenos bloqueios silenciosos que acumulam efeito ao longo de anos. Em poucos meses, David notou diferença não apenas na vida sexual, mas no bem-estar geral. A firmeza retornou, o desejo foi recuperando constância e a confiança, há tanto tempo abalada, voltou a se estabelecer. Mais do que isso, ele sentiu que havia reconquistado o controle sobre o próprio corpo e a própria vida, lembrando que a potência masculina não é apenas sobre sexo, mas sobre presença, vitalidade e energia diária. Essa história não é exceção. Ela mostra que mesmo depois de anos de frustração, o corpo ainda pode responder quando recebe os sinais certos e os nutrientes adequados. Cada gesto simples repetido com constância carrega o poder de transformar não apenas a performance sexual, mas a relação consigo mesmo e com a própria confiança. O impacto da circulação saudável e do fluxo sanguíneo não se limita à intimidade. À medida que os vasos se fortalecem e o corpo recebe os nutrientes certos, uma série de mudanças silenciosas começa a acontecer. David, como muitos homens, percebeu que recuperar firmeza e desejo trouxe benefícios que iam muito além do quarto. A memória se tornou mais clara, os pensamentos mais rápidos e a sensação de energia mais constante ao longo do dia. O corpo deixou de sentir-se pesado e lento, substituindo o cansaço crônico por vitalidade real. O humor melhorou naturalmente, refletindo-se em relações sociais mais conectadas e momentos de prazer simples, antes despercebido. A circulação peniana está intimamente ligada à saúde cardiovascular geral. O mesmo fluxo que nutre os órgãos sexuais ajuda a manter o coração, os rins e o cérebro mais ativos e protegidos. Essa conexão mostra que cuidar da potência masculina é também cuidar da própria vida. Cada vaso sanguíneo ativo é uma pequena vitória de presença, autonomia e força pessoal. O efeito colateral mais poderoso talvez seja a reconexão consigo mesmo. Sentir o corpo respondendo de maneira confiável devolve confiança, sensação de controle e equilíbrio emocional. A potência deixa de ser um objetivo isolado e se transforma em energia vital, que se espalha por todos os aspectos da vida, mostrando que a força masculina madura não se perde com o tempo. Ela se adapta, se reinventa e floresce quando recebe atenção e cuidado consistentes. Incorporar a semente de abóbora na rotina diária é simples, mas a forma como se faz pode amplificar ou reduzir seus efeitos. Uma colher de sopa por dia já é suficiente, mas detalhes como horário, combinação com outros alimentos e consistência definem a diferença entre resultados medianos e transformação real. O melhor momento para o corpo absorver os nutrientes é pela manhã, junto a uma refeição que contenha gorduras saudáveis, como azeite de oliva ou oleaginosas. Isso potencializa a assimilação de zinco, magnésio e antioxidantes, essenciais para fortalecer os vasos e ativar a circulação. Porém, se amanhã não for possível, o corpo ainda reage ao consumo noturno, desde que seja diário. O segredo está na regularidade. Combinar a semente com alimentos ricos em antioxidantes naturais, como frutas vermelhas, sementes de girassol ou cacau puro, aumenta o efeito anti-inflamatório e melhora a dilatação dos vasos. Pequenas mudanças no estilo de vida, como caminhadas leves, alongamentos matinais ou momentos de respiração profunda, potencializam ainda mais a circulação e a vitalidade sexual. Esse cuidado diário não exige força de vontade extraordinária. É sobre criar um gesto de presença e atenção com o próprio corpo. Um ritual simples que envia sinais claros de cuidado, energia e controle. Com o tempo, a potência deixa de ser um desafio e se torna reflexo de uma rotina que valoriza fluxo, saúde e autonomia. A colher de semente de abóbora deixa de ser apenas alimento
e se transforma em um gesto de conexão com a própria força e vitalidade. A semente de abóbora e seu poder na vitalidade masculina. A semente de abóbora é um pequeno alimento, mas com uma concentração impressionante de zinco, magnésio, ácidos graxos e antioxidantes. Cada componente tem um papel específico na circulação, na produção hormonal e na função sexual masculina. O zinco, por exemplo, é essencial para a produção de testosterona, a força que move desejo e potência, enquanto o magnésio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade para todas as regiões do corpo, inclusive os órgãos sexuais. Além disso, os antioxidantes presentes nas sementes combatem a inflamação silenciosa que se acumula com o tempo, diminuindo a rigidez dos vasos e protegendo a próstata. A combinação desses nutrientes faz com que uma simples colher de sopa diária funcione como um impulso natural para a circulação e vitalidade, de forma gradual, consistente e segura. O consumo pode ser versátil, cruas, levemente torradas ou trituradas em saladas, vitaminas ou iogurtes. A regularidade é o que faz a diferença. Ao ingerir diariamente, mesmo em pequenas quantidades, você cria um efeito cumulativo que fortalece o corpo, devolve firmeza e aumenta o desejo de maneira natural. Mais do que um suplemento, a semente de abóbora é um gesto simbólico de cuidado consigo mesmo. Cada colher representa atenção ao corpo, valorização da energia que ainda existe e conexão com a própria masculinidade. É um alimento que conversa com o corpo, lembrando que a potência e a vitalidade não se perdem. Elas apenas precisam de nutrição e presença para florescer. Põe da respiração, na circulação e no desejo. Poucos homens percebem que a respiração influencia diretamente a circulação e a energia sexual. Respirar de forma superficial, presa pelo estresse ou pelo ritmo acelerado do dia, cria um bloqueio silencioso que dificulta o fluxo sanguíneo para os órgãos sexuais e reduz a firmeza. Quando você conecta a respiração ao corpo, inspirando profundamente e liberando o ar de forma consciente, cada vaso se abre um pouco mais, cada célula recebe oxigênio e a vitalidade começa a se manifestar. Além disso, a respiração consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável pelo relaxamento e pelo prazer. Um corpo tenso não consegue responder plenamente, mesmo que o desejo exista. Homens maduros muitas vezes ignoram esse detalhe, acreditando que a firmeza depende apenas de hormônios ou suplementos. Mas a ciência mostra que o fluxo de oxigênio e a circulação andam de mãos dadas. Incorporar pausas de respiração ao longo do dia, momentos curtos de atenção ao corpo, é como dar ao sangue um caminho livre para percorrer cada vaso, para chegar onde realmente importa. É um gesto silencioso, quase imperceptível, mas que reforça firmeza, desejo e energia, mostrando que pequenas decisões conscientes criam efeitos profundos e duradouros. A conexão entre sono e potência masculina. O sono não é apenas descanso, é o momento em que o corpo se reconstrói, regula hormônios e recupera energia. Homens maduros muitas vezes subestimam esse ciclo silencioso, acreditando que firmeza e desejo dependem apenas de estímulos externos ou suplementos. Mas noites mal dormidas criam um efeito acumulativo, circulação mais lenta, libido reduzida e sensibilidade diminuída. Durante o sono profundo, a produção de testosterona atinge seus picos mais importantes, e o corpo aproveita para reparar vasos, tecidos e células nervosas essenciais para a resposta sexual. Interromper ou reduzir essas fases de descanso impede que o corpo se regenere plenamente, tornando a firmeza instável e o desejo mais difícil de despertar. Pequenos ajustes na rotina noturna, como evitar telas antes de dormir, criar um ambiente silencioso e respiratório adequado, podem transformar a qualidade do sono. Cada hora de sono restaurador funciona como um reforço invisível à circulação, à energia e à potência. O corpo, quando respeitado nesse ritmo natural, revela que ainda é capaz de vigor, firmeza e prazer, mostrando que cuidar do descanso é cuidar da própria virilidade. A potência masculina não desaparece com o tempo. O que muda é o fluxo, a circulação, o cuidado que damos a nós mesmos. Cada pequena decisão, cada gesto diário, como uma colher de sementes de abóbora, carrega o poder de reativar o corpo, devolver energia e reconectar desejo e firmeza. Recuperar o controle sobre a própria vitalidade não é sobre lutar contra a idade, mas sobre respeitar os sinais do corpo, nutrir o que ainda responde e criar hábitos que ampliam a capacidade de estar presente no próprio corpo. Cada vaso sanguíneo ativo, cada hábito constante, cada gesto de atenção é um passo em direção à força,
a confiança e a liberdade que o homem maduro merece. A virilidade não é um privilégio do passado, nem um resultado imediato. Ela se manifesta na constância, na presença, na coragem de cuidar de si mesmo mesmo quando o mundo insiste que é tarde demais. Experimentar por 30 dias, observar o corpo, sentir as mudanças sutis na energia, no humor e na confiança, é redescobrir que ainda é possível viver plenamente a própria masculinidade. Cada colher de semente de abóbora não é apenas alimento. É um gesto de cuidado, de respeito, de reconexão. É o lembrete diário de que a potência, a vitalidade e a presença não se perdem com o tempo. Elas florescem quando recebemos atenção, paciência e consistência. E a cada dia que passa, a sensação de controle, prazer e força se torna mais concreta, mais real, mais sua. Seu corpo ainda quer lutar com você. Ele ainda responde, ele ainda é capaz. Basta ouvir, nutrir e valorizar cada fluxo, cada energia, cada pequena decisão que devolve o que parece perdido, mas nunca realmente se foi.